Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à B3 para o roadshow do projeto de concessão do Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento, localizado na Bahia. Eu sou a Mônica Salles Lana, gerente de processos licitatórios aqui da B3, e irei apoiar o governo da Bahia na condução do evento. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Estado da Bahia pelo projeto e dar as boas-vindas ao secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcos Cavalcante, à diretora de operações da Bahia Invest, Camila Guiar, ao superintendente de Planejamento em Logística de Transportes da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, Matheus Dias, ao diretor do setor de terminais e aeroportos da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, Denisson de Oliveira, as equipes da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia e da Bahia Invest, e ao público presente que nos assiste pela TV B3. O roadshow terá a seguinte dinâmica. Iniciaremos com a fala institucional do secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, a qual será seguida pela apresentação técnica do projeto. Ao longo da exposição, poderão ser direcionadas perguntas aos expositores pelo chat disponível na plataforma da TV B3. Para os presentes, será facultada a apresentação de perguntas via formulário que está disponível aqui no auditório. Ao fim das apresentações, os expositores poderão apresentar considerações sobre as contribuições recebidas do público. Com a palavra, passo agora para o senhor secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, Mônica, é um prazer, mais uma vez, o Estado da Bahia está aqui na B3 para a realização de um processo de licitação, de mais um processo de concessão, PPP, que o Estado da Bahia faz, e, sem dúvida nenhuma, para quem não acompanha o dia a dia desse movimento, o Estado da Bahia é o líder no Brasil na realização desses projetos. Saudar aqui a equipe, aqui, Matheus, meu superintendente, Camila, Denison, Kátia, Cláudio, ali da unidade PPP, e os colegas da equipe. E saudar aqui especialmente, ansioso, e já veio aqui para assistir ao vivo e a cores, o nosso prefeito Agnello de Santa Cruz Cabralha, o município que o novo empreendimento que nós vamos apresentar aqui está inserido. Todos conhecem Porto Seguro, a importância turística de Porto Seguro e o movimento que o atual aeroporto tem. Um aeroporto construído na metade inicial da década de 70, antes de 75, quando o governo federal construiu a 101 e o acesso lá para Porto Seguro, saindo da BR-101, e se tornou talvez a primeira experiência aí no Brasil, e os atuais concessionários estão aqui, de um aeroporto concedido ao setor privado, antes até de você ter qualquer legislação no Brasil que fosse regulasse esse tipo de atividade. E o Porto Seguro é uma cidade, e hoje não é só a cidade de Porto Seguro, é a região, aí, porque Porto Seguro tem a pertencente a Porto Seguro, né, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraívas, e, por outro lado, norte, agora nós temos lá Santo André, no município de Santa Cruz, que são polos turísticos e tem mais leitos para o turismo do que a própria Salvador e região metropolitana. Então, sem dúvida, é o maior destino turístico da Bahia e um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Agregado a isso, nós temos uma região do extremo sul da Bahia com grande índice de desenvolvimento. Inicialmente com a fruticultura, né, ou depois com a exploração da plantação de eucaliptos, de pinos, as duas grandes empresas de celulose têm indústria instalada lá, e a cada dia uma grande produção de laticínio, dos maiores laticínios da Bahia, se encontra naquela região, uma região que já conta com a universidade, consta com o Estado construindo agora em uma das cidades, Polo Teixeira de Freitas, um hospital de 180 leitos, e a pujança dessa economia suporta empreendimentos desse porte. Nós tentamos, de todas as maneiras, estudar a exaustão do atual sítio aeroportuário. O sítio aeroportuário atual, além da restrição de espaço de terminal de passageiro, ela tem uma restrição da pista para os voos de mais longa duração ou para aviões maiores.
Ainda hoje ele opera por instrumento com algumas restrições operacionais e não tínhamos maneira nem forma que viabilizasse a ampliação daquela pista e a ampliação do sítio aeroportuário para suportar um movimento hoje que já foi no último dado de 1.800.000 passageiros por ano, com previsão de no primeiro ano que essa concessão estiver rodando, ainda operando no mesmo aeroporto, se chega a 2 milhões de passageiros por ano. Esse projeto consta em um investimento no atual aeroporto para aumentar o terminal de passageiro e se fazer algumas obras que são necessárias para garantir a sua operação durante os 5 anos que são previstos para a construção do novo aeroporto da Costa do Descobrimento. Esse aeroporto com sítio numa área que o Estado já fez o decreto de apropriação, a área está consolidada e vai permitir que a Bahia tenha um outro aeroporto internacional, na verdade, internacional, embora o atual de Porto Seguro seja, mas só para voos da América Latina. Então, nós vamos ter condições de retornar o que já tivemos no passado com aeronaves menores, voos saindo de Porto Seguro para a Europa ou saindo para os Estados Unidos, que vai ser um grande atrativo para o turismo daquela região, que vai fazer com que as pessoas não tenham que pousar em outros aeroportos, ou na ida ou no retorno. Além de ser um fator agregador para o desenvolvimento geral daquela região. Todos já viram notícias no final do ano com o engarrafamento de outra pista que tem em particular, o aeroporto Terra Vista, onde os jatinhos chegam a ficar 40 minutos esperando para pousar, e não tem pátio, nem no aeroporto de Porto Seguro, nem na pista de Terra Vista, para as aeronaves ficarem estacionadas. Elas têm que retornar para seus estados de origem várias vezes e depois retornar para pegar as pessoas, os donos da aeronave, os executivos que foram transportados. Então, a gente vê esse projeto que tem um investimento aí de CAPEX, o detalhamento aí, Denis e Matheus vão fazer, de quase 900 milhões de reais, prevê uma contraprestação no valor que vai ser especificado, prevê um aporte que o Estado vai fazer após a conclusão das obras do aeroporto. E nós iniciamos esse processo antes da pandemia. Com a pandemia, nós, por cautela e recomendação do governador Rui Costa, revisitamos todo o projeto. Ficamos preocupados com a demanda, reestudamos a demanda novamente toda para ver qual era o impacto que a pandemia poderia ter causado naquela demanda. Revisitamos este ano também todo o CAPEX, que é uma preocupação que tem quem está investindo em função dos aumentos que tiveram dos insumos, em função não só da pandemia, mas esse ano da guerra da Ucrânia. E estamos com um projeto aí apresentando hoje a vocês para que a gente possa licitar. E a meta nossa é que a gente possa ter aqui na Bolsa, no mês de março. A gente sabe que nós temos um projeto de transição, tanto de governo estadual como de governo federal, temos que deixar o famoso mercado precificar aí os primeiros meses de governo, para que a gente possa aqui estar retornando em março, e, sem dúvida nenhuma, a Bahia ter mais um sucesso nesse projeto que tem tão vitorioso, que são as concessões de PPP do Estado da Bahia. E os detalhes aí, a equipe técnica vai passando, eu estou aqui disponível também para alguma dúvida. Obrigado a todos. Muito obrigada, secretário, pelas suas palavras. Eu passo, então, a palavra ao diretor de terminais, Denison de Oliveira, que dará início à exposição técnica do projeto do aeroporto. Gostaria de... Quem passa o slide? Passador do slide? Passador daqui, ó. Pode passar direcionado para lá. Pode passar direcionado para lá. Aí. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui, fazer essa apresentação, depois de muitos anos de trabalho. E essa é a parte mais importante desse trabalho que foi feito ao longo desses anos. Tá ligado? Alô. Bom, vamos dar início aqui à apresentação da parte do projeto de concessão do novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento. Dentro dessa agenda tem o objetivo de projeto de concessão, o cronograma da concessão, o aeroporto existente versus o complexo aeroportuário, a modelagem técnico-operacional, modelagem econômica financeira, modelagem
jurídico-institucional e a garantia pública. O objetivo do projeto da concessão. Eu não consigo ler lá, não. O projeto de parceria público-privada, PPP, na modalidade de concessão patrocinada para requalificação e operação temporária do aeroporto de Porto Seguro. E a construção, operação, manutenção, administração e exploração comercial do novo aeroporto internacional Costa do Descobrimento, no município de Santa Cruz Trabalha. A construção do novo aeroporto internacional de Costa do Descobrimento em um novo sítio, distante da malha urbana, livre de obstáculos naturais e artificiais de relevância, e sem restrições ambientais significativas, possibilita a médio e a longo prazo o atendimento das demandas reprimidas, aumento do número de voos nacionais, do transporte de cargas, da capacidade de voo internacional e o hub regional e nacional. Essas imagens abaixo são do interior do TPS, do futuro aeroporto Costa do Descobrimento. O cronograma da concessão. O início da concessão, nós temos a primeira fase, no ano 1, a reforma, a ampliação do aeroporto existente, construção do complexo aeroportuário. São 5 anos. Desses 5 anos, a concessão opera o atual aeroporto e, ao mesmo tempo, constrói o novo aeroporto, que nós chamamos aqui de complexo aeroportuário. No ano 5, já na fase 2, a operação do complexo aeroportuário e prevê-se, lá no ano 13, a primeira ampliação do complexo aeroportuário. Essa ampliação se faz do ano 13 ao ano 15. A terceira fase é somente a operação do complexo aeroportuário do ano 16 ao ano 22. E a quarta fase de ampliação e operação do complexo aeroportuário inicia-se no ano 22 e termina no ano 24. No ano 24, tem um gatilho de demanda, que essa ampliação pode acontecer ou pode ser prorrogada por mais alguns anos. E o prazo total da concessão são 33 anos. 33 anos porque o aeroporto, a delegação da área do aeroporto foi de 35 anos, mas esse prazo dos estudos todo reduziu em mais 2 anos, por isso nós temos um prazo total da concessão de 33 anos. Aeroporto existente e complexo aeroportuário. O aeroporto existente é o mesmo que aeroporto de Porto Seguro e complexo aeroportuário é o mesmo que o novo aeroporto internacional Costa do Descobrimento. Aeroporto existente, as informações gerais, a infraestrutura do existente e a reforma. Nessa tela, a gente vê a foto do atual aeroporto de Porto Seguro, em Porto Seguro, em cima da cidade histórica de Porto Seguro. Ele está situado a cerca de 2,5 km do centro histórico da cidade, em área urbana. Esse é um dos grandes problemas do aeroporto, que ele está todo tomado pela malha urbana. A área construída do atual aeroporto é de um pouco mais de 7 mil metros quadrados, e a área do terreno é de 744 mil metros quadrados. Está localizado em área patrimonial do Estado da Bahia, toda a área é do Estado da Bahia, e a administração atual se encontra a cargo da SINAT, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico. Aeroporto existente, a infraestrutura do existente. Nessa tela, nós temos à esquerda a fachada do terminal de passageiro,
Logo abaixo, o interior do TPS, depois uma vista aérea do pátio de aeroportos, de pátio de aeronaves, uma outra foto da pista e a drenagem junto do pátio. E na próxima também uma foto já no próprio pátio de aeronaves, mostrando a área de embarque do terminal de passageiros. E a última foto é uma foto de apoios da estrutura do aeroporto. Aqui a gente vai ver o que é preciso ser feito nessa reforma de ampliação, de melhoria, enquanto ele está operando esse aeroporto. É necessário que se faça essas adequações, não só para atender a certificação e as exigências dos órgãos reguladores, mas também para que ele venha a atingir a demanda necessária enquanto se constrói o novo aeroporto. Nós estamos vendo o lado ar aqui. Nós temos a renovação da pista do sistema de luzes, né, balizamento noturno e os auxílios, nivelamento da faixa de pista preparada. Esse é outro elemento importante, que são elementos, inclusive, que estão sendo exigidos hoje para a finalização da certificação do aeroporto atual. O recapeamento da pista de pouso e decolagem e de táxi. Então, esses três investimentos do lado A são importantes para dar continuidade na exploração e na operação dele. O investimento total é de 14,83 milhões de reais entre o ano 1 e o ano 2. Nessa tela, a gente tem a reforma e os investimentos no lado terra. Do lado terra, é o terminal propriamente dito. Nós temos investimentos, deveremos ter investimento na melhoria do sistema de ar-condicionado, melhoria do sistema informativo de voo, remodelagem do fluxo de embarque e desembarque de passageiros domésticos e internacionais. E implementação de novas áreas comerciais. O investimento total nesse terminal é de 13,18 milhões de reais entre o ano 1 e o ano 2. Então, entre o lado A, o investimento de 14,83 milhões, mais o lado terra, 13,18 milhões, com um total de 28,1 milhões de reais entre o ano 1 e o ano 2, são os investimentos necessários para a operação e a continuidade por mais 5 anos do aeroporto existente. O complexo aeroportuário. Informações gerais, construção, primeira ampliação e segunda ampliação. Aqui a gente vê uma maquete do futuro aeroporto Costa do Descobrimento, sistema de pista, terminal de passageiros, o acesso, o pátios. E esse aeroporto ele está, a área que vai ser implantado, é às margens da BR-367, sentido Eunápolis, no município de Santa Cruz Cabrália, a mais ou menos 23 quilômetros de Porto Seguro pela BR-367. A área do terreno é de praticamente 3 milhões de metros quadrados e o decreto 19.373 de 2019 declara a área como de utilidade pública e a área também já está delegada ao Estado da Bahia, à Secretaria de Infraestrutura, para a implantação do novo Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento. Complexo aeroportuário, construção. Sistema de pista e pátio, terminal de passageiros e carga, infraestrutura aeronáutica, sistema de aviação geral, administração e manutenção, apoio às operações,
apoio às companhias aéreas, apoio industrial, infraestrutura básica e segurança operacional. Esse investimento, nesses 5 anos, é de R$ 895,83 milhões de reais, entre o ano 1 e o ano 5. A primeira ampliação entre o ano 13 e o ano 15 é de R$ 160,93 milhões de reais. A segunda ampliação, 215,44 milhões, entre o ano 22 e o ano 24. Essa ampliação da segunda fase, ela só só acontece se houver a demanda de 6 milhões de passageiros até o ano 29. Então, a ampliação está prevista do ano 22 ao 23, mas se não conseguir chegar a esses 6 milhões de passageiros, ela pode estender e até o ano 29 ainda é possível fazer essa ampliação. Que ela não ocorrendo no ano que está previsto, ou seja, no ano 23, e vindo a ocorrer até o ano 29, obviamente isso enseja um reequilíbrio econômico-financeiro, onde você vai recalcular todo o fluxo de caixa a partir do novo momento de investimento de CAPEX. Essa tela é a soma de todos os valores investidos. Na primeira etapa, 895,83 milhões, mais a primeira ampliação, 160, mais 93 milhões, e na segunda ampliação, 215,44 milhões, o investimento total de 1,27 bilhões de reais. Voltando aqui ao ano 22 ao 23, e a complementação de Mateus, a segunda só se realiza quando essa demanda atingir os 6,17 milhões de passageiros no ano, pode ir até o ano 29. Aqui uma comparação entre o aeroporto existente e o complexo aeroportuário. No sistema de pista e de pátios, né, hoje no aeroporto, a pista de pouso e decolagem, 3 pistas de táxi e 9 aeronaves no pátio. O futuro aeroporto, uma pista de pouso e decolagem, 12 pistas de táxi, a capacidade para 18 aeronaves. O terminal de passageiros, hoje, tem 5.500 metros quadrados, não possui ponte de embarque. O TPS tem uma capacidade de 3,4 milhões de passageiros e estacionamento com 140 vagas. A área para 114 metros para movimentar cargas. O novo aeroporto, no complexo aeroportuário, a área de 48.290 metros quadrados, com 10 pontes de embarque, TPS com capacidade de 8 milhões de passageiros, e estacionamento para 1.362 vagas e área com 300 metros para movimentar cargas. A infraestrutura aeronáutica, o aeroporto hoje tem NDB, PAPI, torre, biruta iluminada, e o futuro aeroporto, sistemas ILS, sítio meteorológico, indicador de vento, biruta, PAPIs, luzes de borda na pista de pouso e decolagem, luzes nas laterais das pistas de táxi. O sistema de aviação geral. Não existe terminal de aviação geral no aeroporto existente, não existe estacionamento e de automóveis específicos para usuários da aviação geral. No novo aeroporto, disponibiliza 14
2.800 metros quadrados para construção de hangares, construção de pátio de aeronaves em uma área de 10.800 metros quadrados e construção de pista de táxi de 8.897 metros quadrados. A administração e manutenção, hoje, no aeroporto não está adequada ao aeroporto. A área de manutenção não comporta adequadamente o movimento. No complexo aeroportuário, a construção de implantações de administração do aeroporto em uma área de 2.550 metros quadrados, construção e instalação de manutenção do aeroporto em uma área de 5.100 metros quadrados. Apoio às operações. Possui um pequeno parque de abastecimento de aeronaves, um PAA e uma seção contra incêndio, a SCI. No complexo aeroportuário, na construção do seção contra incêndio, em uma área de 1.200 metros quadrados, disponibilização de área reservada para a construção de PAA em área de 13.650 metros quadrados. Apoio às companhias aéreas. Não existe terminais de cargas domésticas. Não existe instalações de manutenção de empresas aéreas. Não existe instalação de hangares de manutenção. No complexo aeroportuário, disponibiliza uma área de instalação de manutenção de cargas de companhias aéreas em uma área de 6.000 metros quadrados. Apoio industrial. Não existe instalações de manuseio de cargas, de correio no aeroporto, não existe instalações de comissaria no aeroporto. Disponibilização no novo aeroporto de áreas para instalação de serviços aeroportuários de 5.600 metros quadrados. Infraestrutura básica. A estação de tratamento de efluentes tem capacidade de 6.000 metros cúbicos dias, não existe um sistema integrado de telecomunicação, não existe um sistema central de ar-condicionado no TPS. No novo aeroporto, nós temos uma área de 1.050 metros para subestação de energia, a estação de tratamento de efluentes com capacidade de 10,9 litros por segundo, implantação de uma central de resíduos sólidos e instalação de sistemas de TI e AC. Modelagem técnica operacional. Demanda, CAPEX e OPEX. Demanda, projeção da demanda. A média anual da projeção é de 5,4 milhões de passageiros ao longo dos 33 anos da concessão. Denilson, me permita um adendo, você pode voltar? É importante observar, né, a oscilação dessa curva de demanda a partir do 6º ano, que é quando o novo aeroporto, né, o complexo aeroportuário estará implementado, e a partir daí a gente percebe, né, um crescimento dessa demanda, acompanhando a evolução, inclusive os investimentos que Denilson mencionou, da primeira e da segunda fase. Pode continuar. O CAPEX, a reforma e construção, a reforma do aeroporto existente, mais a construção do complexo aeroportuário e o investimento de 923,83 milhões nos 5 anos previstos iniciais da concessão. Na primeira ampliação do ano 13 ao ano 15, um investimento de 160,93 milhões, e a segunda ampliação do complexo aeroportuário, um investimento de 215,44 milhões. É aqui que só realiza a segunda ampliação caso a demanda alcance os 6 milhões de passageiros até o ano 29. Isso. Então, a gente tem uma primeira ampliação que está condicionado a um ano contratual. Então, ele tem a obrigação de investir naquele determinado ano, como está previsto no edital e contrato. A segunda ampliação está sujeita a um gatilho de demanda e não a um período de tempo, né? Então, só se atingir aquela demanda é que ele precisa
fazer esse investimento. Um outro adendo, tá? Todos esses valores que vocês estão vendo aqui estão na database de janeiro de 22 e é sempre a soma temporal dos valores dos investimentos a essa database, ou seja, a gente não está trazendo a valor presente. Tá? Então, tudo que vocês virem em termos de valor é sempre a soma temporal à database de janeiro de 22. Só antecipando uma possível pergunta que vocês podem estar pensando, caso essa demanda ocorra a partir do ano 30, não dispara o gatilho e a gente já começa a preparar, na verdade, uma nova concessão que já vai prever essa futura ampliação. Reinvestimentos do CAPEX com aplicação do REID num valor de 260,39 milhões. Então, o CAPEX total, 1,56 bilhões de reais. Reforma mais construção, primeira e segunda ampliação. Mais o revestimento. O OPEX. Operação aeroportuária, 20,3%. Conservação e limpeza, 12,7%. Utilidades, 12,1%. Administrativo, 11%. Despesa de TIC, 10,9%. Serviço de salvamento e combate a incêndio, 9,5%. Segurança aeroportuária, 9,4%. Manutenção, 7,9%. Comunicação, marketing, publicidade, 3,1%. Seguros, 1,9%. Verificador independente, 1%. E outras despesas, 0,2%. Aqui eu queria chamar a atenção nesse slide para a presença do verificador independente. Então, nosso contrato, ele prevê que a concessionária vai ter que contratar um verificador independente, né, e arcar com os custos dessa contratação, que já está embutido na modelagem econômico-financeira. Tem todo um procedimento, né, um regramento para essa contratação, mas ela é uma despesa da concessionária, que já está aí contabilizada na nossa modelagem. OPEX total, 2,67 bilhões. OPEX por passageiro, 16,40 reais. Custo operacionais do primeiro ano equivalente a 195 dias, 170 dias de fase de transição. E não considerado o IPAU, que é um risco alocado ao poder concedente. Eu queria chamar a atenção nesse slide para esse lapso temporal, né, dos 5 primeiros anos. Então, a gente tem uma mudança aí na operação com o novo complexo, que é muito maior, mais caro, e inclusive indicadores de desempenho para essa segunda fase. Nós não vamos medir o desempenho através de indicadores durante a operação do aeroporto atual, mas do aeroporto novo, sim. E aí já tem toda um custeio que é diferente, né, um custo operacional que é diferente para um novo complexo. Em relação ao primeiro ano, vocês notam que a gente tem um custo operacional muito menor e ele diz respeito justamente à fase de transição. Durante 170 dias da assinatura do contrato, esse aeroporto vai estar sendo operado pelo governo ou por terceiros por ele contratado. Então, o custo operacional em grande monta vai ser do governo e dos seus contratados e não da concessionária. A gente previu apenas alguns custos administrativos, porque é como se fosse uma operação assistida nesses primeiros meses do contrato. A partir daí, ela assume não só os custos operacionais, né, depois dos 170 dias, como também as receitas. Modelagem econômica financeira, doutora Camila, fique à vontade. Bom, gente, eu queria agradecer
a presença de vocês, inclusive daqueles que nos acompanham virtualmente. Vou falar um pouquinho para vocês da síntese, né, da modelagem econômico-financeira, como é que isso ficou a partir desses dados que o Denison já apresentou de CAPEX, de OPEX, enfim, todo o cronograma aí de investimento. Nós dividimos as receitas na modelagem desse projeto em receita de aviação regulada, não aérea, contraprestação e aporte. Como o secretário havia mencionado, esse é um projeto que também vai ter um aporte importante por parte do governo, e todo esse conjunto é que compõe as receitas do aeroporto. E daí, no que diz respeito à aviação regulada, nós temos aqui as receitas de tarifa, embarque e conexão, receita de tarifa de pouso, receita de tarifa de permanência, receita de tarifa de armazenagem e capatazia, totalizando 4,6 bilhões ao longo de toda a concessão, com aquela observação que eu fiz aqui no primeiro ano, né, que a receita só vai ser arrecadada pela concessionária depois da finalização do período de transição, e com uma receita aqui muito menor em função da infraestrutura existente, que não nos permite ter esse nível de receita aqui previsto para o novo complexo. No que diz respeito à aviação não regulada, nós temos aqui receitas de abastecimento, combustível, catering, aluguel, balcão de check-in, totalizando 288 milhões, também a soma temporal. As não aéreas, receitas de concessão de estacionamento, lojas, comidas e bebidas, num total de 2,3 bilhões. A contraprestação estimada é de 10,05 milhões por ano, apenas a partir do ano 6, ou seja, durante os 5 primeiros anos da concessão não haverá contraprestação, enquanto não houver a operação do novo complexo, totalizando ao longo do projeto 281 milhões. E um aporte em dinheiro no valor de 150 milhões ao final do ano 5 da concessão, ou seja, já no último ciclo de investimento dessa primeira fase, do primeiro bloco. Bom, em síntese, a gente tem uma receita total de 7,6 bilhões, uma receita operacional bruta de R$ 39,30 por passageiro. A receita mais representativa é a de aviação regulada. E, no primeiro ano, como eu já havia mencionado, a gente tem aqui uma receita bem menor por conta do tempo da transição, com um pico aqui no ano 5 em face do aporte. No que diz respeito às premissas, nós adotamos um WACC de 7,46, um WACC real. Na tributação, a modelagem considerou a tributação pelo lucro real, até por conta das receitas, volume de receitas, e também o benefício da SUDENE ali entre o 8º e 17º ano, e todos os valores, como eu já havia mencionado, estão em base real e em moeda de janeiro de 22. Por fim, a gente tem aqui os resultados da concessão. Então, a modelagem considera um prazo de vigência da concessão de 33 anos, né, com a operação inicialmente no aeroporto atual e, em seguida, do novo complexo. O modelo de concessão é um modelo de concessão patrocinada, com OC de 7,46, moeda janeiro, receita de 7,6 bilhões, CAPEX de 1,56 bilhões, aqui já considerando reinvestimentos e também os benefícios concedidos pelo REID, um OPEX de 2,67 bilhões, a tributação pelo lucro real, tributos totais arrecadados com a operação do complexo de 1,65 bilhões e um fluxo de caixa livre do projeto de 1,74 bilhões de reais. Vou passar a palavra agora para o Matheus falar um pouco da modelagem jurídica. Boa tarde a todos e todas. Vou falar agora um pouquinho da modelagem jurídica institucional, embora eu ache até que Camila tem até mais propriedade sobre esse tema do que eu, mas, enfim. Qual é que...
Primeiro vamos falar da licitação e depois do contrato. Aqui a gente descreve o fluxo, né, do processo de contratação pelo poder público. Nós estamos agora na fase dos estudos preliminares e elaboração do edital de licitação, né? Esse momento do roadshow é um momento perfeito para que a gente consiga colher as contribuições dos interessados, setor privado, enfim, para fazer os aperfeiçoamentos que sejam necessários para tornar o projeto mais atrativo ainda para o setor privado, né? O segundo momento se dará a partir de fevereiro de 2023. O secretário já falou aqui que talvez seja mais oportuno esperar até março, em função da mudança de governo e nova administração, e que talvez seja um momento que o mercado precise para absorver também e precificar, né, vamos dizer assim, as novas orientações que vêm do poder público de uma forma geral, e também para a gente sentir o apetite do privado em relação ao projeto. E a partir de junho, ou julho, que seria quando a gente teria já a assinatura do contrato, a gente tem então a fase de execução contratual. Vamos partir agora. O critério de julgamento, ele é o critério mais comum, que é o menor valor da contraprestação anual. Tendo em vista que o valor da contraprestação não se mostrou, na verdade, tão relevante, a gente colocou um segundo critério para o desempate, que é, eventualmente, se zerando o valor da contraprestação, aquele que oferecer ao poder público o menor valor de aporte. A garantia de proposta, o valor mínimo de 35 milhões, aceitamos as 3 modalidades, né? Calção em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, e a validade mínima de 180 dias na proposta. Pedidos de esclarecimento do edital devem ser solicitados até 5 dias úteis anteriores à data de entrega dos envelopes. O prazo de validade da proposta econômica deve ser de 180 dias, a contar da entrega dos envelopes, e a assinatura do contrato em até 60 dias, naturalmente prorrogáveis por mais 60, né, após a publicação da adjudicação e homologação. As obrigações pré-contratuais são o pagamento no valor de 4,3 milhões relativos aos custos incorridos na preparação dos estudos, o pagamento no valor de 2,3 milhões à Bahia Invest, aí, doutora Camila, fica até feliz quando a gente cita esse... O valor de R$ 799 mil relativo ao pagamento do leilão na B3, e o valor total, então, seria de 7,4 milhões. As condições de habilitação técnica, né, elas será necessária a apresentação de atestados, certidões ou declarações que comprovam experiência mínima de 5 anos da concorrente como operador aeroportuário de um mesmo aeroporto, com no mínimo 1,5 milhões de passageiros processados. Tá? O operador necessariamente não tem que ser membro do consórcio, ele pode ser um operador subcontratado, mas nesse caso ele deve apresentar já um pré-contrato, uma carta do consórcio, apresentando esse operador qualificado para fazer parte do certame. Comprovações de participação em empreendimentos com as seguintes condições: comprovação mediante a apresentação de até 3 atestados, certidões ou declarações que comprovem a participação da concorrente em empreendimento com investimentos realizados de no mínimo 600 milhões de reais. Isso aí, na verdade, é uma pré-condição que a gente estabelece para garantir que o
concorrente tenha capacidade financeira, tenha fôlego financeiro, tenha experiência em captação de recursos financeiros no mercado para fazer frente aos investimentos que são necessários num empreendimento desse porte. O balanço, aí as condições de habilitação econômica, né? Você tem o balanço do último exercício anual, já exigível e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data da apresentação dos envelopes, vedada a apresentação de balancetes ou balanços provisórios. E 2, certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da concorrente. Aí já temos o contrato. Os imóveis no novo complexo aeroportuário, eles foram avaliados em 4,15 milhões de reais. Caso as indenizações ultrapassem esse valor estimado, a concessionária será ressarcida de acordo com os termos contratuais. Tá? Então, na verdade, se a concessionária vier a incorrer em custos maiores do que esses que estão previstos na nossa modelagem, ela faz jus também ao ressarcimento desses valores. Como eu já havia falado, né, o gatilho de demanda ele se dá para a segunda ampliação do complexo e ocorre quando a demanda atinge 6.175.000 passageiros por ano até o ano 29. A partir do ano 29, mesmo que esse número de demanda seja atingido, já não é mais possível fazer o gatilho, porque você não tem nem tempo para fazer os investimentos e também não tem tempo de recuperar esses investimentos e amortizar esses investimentos dentro do contrato. E aí passa a ser muito oneroso para o próprio contrato e para o contratante fazer isso dentro dessa concessão, ficando mais vantajoso fazer para uma próxima. O compartilhamento de ganhos. A concessionária deverá compartilhar com o concedente os ganhos econômicos em decorrência da redução de risco de créditos dos financiamentos e ganhos de produtividade apurados. A revisão ordinária ela vai se dar a cada 5 anos, contados da operação do complexo aeroportuário, procederão à revisão ordinária dos parâmetros gerais da concessão. A revisão ordinária poderá resultar em alteração dos índices de desempenho, revisão metodológica do fator Q, revisar as especificações mínimas para a prestação de serviços, rever a divisão de riscos do contrato e concluir pela necessidade de realização de novos investimentos. Fator Q. O fator Q será calculado pelo verificador independente e aplicado objetivamente pelo banco depositário. O cálculo incidirá sobre as receitas tarifárias reguladas, menos as oriundas das tarifas de capatazia e armazenagem. As contas da concessão. A receita oriunda das tarifas reguladas, com exceção das receitas de capatazia e armazenagem, devem ser depositáveis na conta centralizadora. O montante do produto entre os valores depositados na conta e o fator Q deve ser transferido à conta vinculada pelo banco depositário. O valor remanescente deve ser transferido para a conta de livre movimentação pelo banco depositário e os valores depositados só poderão ser utilizados para fins estipulados no contrato de concessão. Os reajustes. Anualmente será realizado os reajustes da contraprestação, do teto tarifário e do aporte, todos pelo número índice acumulado do IPCA e IBGE, tendo como data base inicial janeiro de 2022. Contratação de seguros. A concessionária deverá contratar e manter em vigor os seguintes seguros: seguro de risco de engenharia, seguro de responsabilidade civil de obras, seguro de riscos operacionais e seguro de responsabilidade civil de operações. As premissas para o reequilíbrio. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será realizado de forma que seja nulo
o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal. A taxa de desconto que será utilizada no fluxo de caixa marginal é NTNB mais 2,84%. O capital social mínimo a ser integralizado no ano 1 é no valor de 51,6 milhões, 27,6 deverá ser integralizado ainda na assinatura do contrato. No ano 2, no valor de 22,7 milhões. No ano 3, no valor de 41,3 milhões. No ano 4, no valor de 47,3 milhões. E no ano 5, no valor de 24,2 milhões. A garantia de execução, no primeiro período, do ano 1 ao ano 6, ela será no valor de 350 milhões. No período 2, do ano 7 ao ano 29, ela cai para 150 milhões. E no período 3, do ano 30 ao ano 33, ela sobe de novo para o valor de 35 milhões. Tá? Ela é maior no início em função da necessidade de maiores investimentos que se faz no início, durante o período que é mais operação do novo aeroporto, ela cai para não onerar também desnecessariamente o contrato. E no final do contrato, como forma de dar uma garantia maior à reversibilidade dos bens, ela sobe de novo para o valor original de 350 milhões. A modalidade para prestação da garantia é calção em dinheiro ou títulos da dívida pública federal, fiança bancária e seguro-garantia. Agora eu vou passar de novo a palavra a Camila. Eu vou falar um pouquinho sobre as garantias públicas que o Estado da Bahia tem, né, e é um incentivo, vamos dizer assim, importante para as nossas concessões, né, faz parte aí do nosso programa de PPPs do Governo do Estado. Primeiro eu vou falar sobre o mecanismo de pagamento a partir de recursos do FPE, a partir da vinculação de recursos do FPE. Como é que funciona esse mecanismo, né? Então, nós temos um contrato hoje com o Banco do Brasil, que é o agente repassador do recurso do FPE para os estados, e o Banco do Brasil ele tem uma autorização previamente estabelecida em contrato, no qual a concessionária, né, vai aderir a esse contrato, também tem um termo de adesão, justamente para anuir com todas essas condições. Isso também vai anexo ao edital, então vocês já vão saber quais são as condições de pagamento através desse fluxo. Então, o Banco do Brasil ele retém 18% do FPE numa conta específica para pagamento das contraprestações ordinárias. Essa conta de titularidade da Desembahia, que é a nossa agência de fomento do Estado da Bahia, uma vez realizado o pagamento ao parceiro privado das contraprestações, e aí todos os nossos contratos de PPP estão aqui calcados nesse mecanismo de pagamento, uma vez adimplidas todas as contraprestações, todas as remunerações mensais, parte que sobrar desses 18% do FPE retorna ao Caixa do Estado, e aí esse ciclo ele se repete a cada mês, né, antes do pagamento das contraprestações. É óbvio que o pagamento dessas contraprestações aqui para o parceiro privado já se dá considerando, né, os indicadores aplicados aí, eventuais descontos sobre a contraprestação. Nós temos, portanto, 8 contratos aqui vinculados a esse mecanismo de pagamento. Todas as nossas PPPs aqui, concessão, com exceção da PPP do emissário submarino, que é de uma estatal não dependente, e aí tem um outro mecanismo de garantia e pagamento, estão vinculados a esse mecanismo. Nós não temos nenhum atraso até hoje em nenhum pagamento de contraprestação por parte do Estado, desde 2010, que esse mecanismo ele funciona, né, a partir desse contrato, dessa escrow account, que fica ali gerenciada pelo Banco do Brasil, que atua como trustee e recebe, vamos dizer, autorizações prévias, né, e estabelece esse mecanismo automático de retenção, pagamento, isso desde a celebração do contrato de PPP. Isso já é viabilizado.
E um segundo mecanismo que nós temos também, que foi constituído a partir da PPP do metrô, por isso que só tem esses projetos aqui vinculados ao FGBP, que é o Fundo Garantidor Baiano de Parcerias. E aqui é uma garantia propriamente dita, né? O que a gente estava vendo ali antes era um mecanismo de pagamento, né? Uma vinculação de recursos para pagamento ordinário das contraprestações, que garante esse fluxo ininterrupto. Mas nós temos também, também para este projeto, né? O projeto do aeroporto, a constituição de garantia por parte do FGBP. E aqui é uma garantia propriamente dita, como eu havia mencionado, em que ela é acionada caso haja um inadimplemento da contraprestação ou de qualquer indenização devida pelo Estado à concessionária. Então, o contrato ele estabelece que as obrigações do poder concedente garantidas pelo FGBP são as contraprestações, o aporte, parcelas adicionais ao valor das contraprestações decorrentes de reequilíbrios, por exemplo, indenizações em geral devidas pelo poder concedente, ressarcimento referente às desapropriações que ultrapassem 4,15 milhões. O Matheus havia mencionado que há uma avaliação do Estado desse novo sítio que é de em torno de 4,1 milhões, e isso já está, vamos dizer, precificado no CAPEX, naquele 1,5 bilhões de reais, já tem embutido o valor dessa desapropriação. Caso esse valor seja superior ao que nós estimamos, aí o risco é do Estado, e isso também tem respaldo do Fundo Garantidor, eventualmente, se o Estado não pagar, o fim inadimplir ou atrasar. A garantia do FGBP para este projeto corresponde a um estoque de 3 contraprestações mensais, né, 3/12 da contraprestação anual, que fica numa conta garantia, que a gente chama aqui a conta do FGBP. São contas vinculadas a cada projeto, então cada projeto tem a sua conta ali específica e, eventualmente, se precisar ali, se o Estado inadimplir qualquer uma daquelas parcelas que eu mencionei, tem todo também um mecanismo de acionamento dessa garantia. Isso também já vai como um anexo do contrato, né, a minuta do contrato de garantia, que hoje nós celebramos com a Caixa Econômica. Então, vocês já vão conhecer quais são as condições deste contrato. A Caixa Econômica é quem operacionaliza os recursos do FGBP. E também tem todo um regulamento desse fundo. Tá? Esse fundo ele foi constituído pela Desembahia, então você tem o estatuto, você tem lá o regulamento do próprio fundo nos sites da unidade PPP e da própria Desembahia, que também explicam muito, né, de forma detalhada, como é esse mecanismo de acionamento, recebimento das garantias e, inclusive, retroalimentação. Então, eventualmente, se o parceiro privado aqui não receber alguma das parcelas devidas pelo Estado, ele pode acionar o FGBP a partir dos mecanismos previamente estabelecidos em contrato e nesses regulamentos que eu mencionei. Acionando o FGBP paga ao parceiro privado e cobra do Estado uma recomposição. Caso o Estado não faça essa recomposição em tempos pré-determinados, o FGBP pode se valer de recursos do Fundese, que também é administrado pela Desembahia, e, não havendo recursos do Fundese, aí é recursos do FPE, um retroalimentando o outro, até que a gente reponha sempre o estoque de 3 contraprestações. A ideia é da formação de um colchão de liquidez, né, que contenha sempre essas 3 contraprestações, de modo que, à medida que elas forem eventualmente utilizadas, no todo ou em parte, isso seja recomposto ao longo da concessão. Obrigada, gente. Muito obrigada, Camila. E aí, considerando, não sei se a gente tem alguma pergunta específica por parte aqui dos presentes, você quer passar um formulário para ele? A gente espera, se alguém mais quiser o formulário, a gente pode passar. Quem nos assiste pela TVB3 e queira também fazer alguma pergunta ou algum pedido de esclarecimento, pode enviar pelo site da TVB3.
Eu queria aproveitar esse momento para fazer um ajuste aqui numa fala minha. Os universitários aqui me mandaram uma mensagem corrigindo. Neste projeto, os indicadores de desempenho eles não incidem sobre a contraprestação, mas sim sobre as receitas, né? A receita tarifária. Tá? Então, caso aquele indicador não seja cumprido, o desconto é sobre as receitas tarifárias, porque nós fizemos alguns exercícios e como a contraprestação, vocês viram, é pequenininha, não dá, sei lá, 0,5%, né, do valor total das receitas auferidas pelo projeto, nós colocamos a incidência dos indicadores sobre a receita tarifária, que é a receita mais relevante do projeto. Obrigada. Vamos esperar só mais um minutinho. Pode ir. Boa tarde. Minha pergunta acho que é mais para a Camila. Aí foi citado que seria feito um investimento de cerca de 200 e poucos milhões até o ano 2022, né? Até o ano 2022. E depois teria um gatilho que seria mais 5 anos, até 2029, se não atingisse 6 milhões, aí esse tal investimento previsto não seria executado. A minha dúvida é que, como o prazo de contrato não é 35 anos, é 33, eu acho muito pouco tempo, se por um acaso o gatilho ocorrendo no ano de 2029, para você ter receitas de concessão capazes de suportar o acréscimo do investimento que será realizado em 2029, entendeu? Por isso mesmo que, a partir do momento que o gatilho dispara fora daquele prazo que a gente considerou na modelagem, a gente faz o reequilíbrio. Nesse caso, a tendência é que o reequilíbrio seja em favor do concessionário, né? Embora você tenha a postergação da data do investimento, a gente considera também que a curva não é aquela que a gente tinha projetado. Então, Não, o concessionário está fazendo jus aí a um... Eu estou entendendo, cara. Eu estou dizendo assim, por exemplo, Deixa eu só esclarecer. Claro. A gente previu ali um investimento, né, uma segunda ampliação que inicia no ano 22. Por que no ano 22? Porque, para nós, no ano 22, ele atinge 6,2 milhões de passageiros ano. Então, como o nosso gatilho ali é 6,17, a gente está considerando que aquele é o ano de início dos investimentos, porque, para nós, na nossa modelagem, a gente estudou e avaliou que isso ocorre no ano 22. Então, e aí, a cada ampliação, né, você tem a primeira ampliação, que é lá nos 12 primeiros anos da concessão, né, do 13 ao 15, e essa segunda ampliação inicia no 22º ano e vai até o 24º ano. Isso. Tá? Então, essa é a nossa referência. O que a gente está dizendo ali é o seguinte, olha, caso o seu gatilho não estoure no 22º, não estoure no 23º, no 24º, não estoure até o 29º ano da concessão, você vai ficar desincumbido de realizar esse investimento. O que nós fizemos foram exercícios ali dentro da modelagem para ver
até que medida a realização desse investimento, considerando o volume de CAPEX e também a perda de receita pela diminuição de número de passageiros, ele seria suportado ali, considerando, vamos dizer assim, a variação da TIR, né? Então, a gente fez uma análise de sensibilidade disso. Então, eu vou andando com aquele investimento, né, ano a ano, para ver quanto é que o modelo suporta, né, considerando os parâmetros de retorno estabelecidos no projeto. A minha preocupação, Camila, foi só assim, imagine que você não atinge os 6 milhões no ano 2022. Você só vai atingir os 6 milhões em 2029. Ainda dentro do período ou 2028, por exemplo. Vamos mostrar 2028. Será que você, depois de 2028, você ter que fazer aquele investimento de 200 e tantos milhões, você tem tempo suficiente para... Você não vai conseguir recuperar 200 e tantos milhões que você vai ter que aplicar em 2028, entendeu? Justamente, né, nesses exercícios que a gente vai fazendo, né, a gente vai entendendo aqui até que momento o modelo comporta. Tá. Né? E aí foi esse o 29º ano. A partir daí, a gente já viu que, de fato, você tem uma perda de receita significativa que não consegue comportar aquele investimento da fase 3. Obrigado. Boa tarde, gente. Fábio Sertório, advogado, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta relacionada com o modelo de PPP, porque a contraprestação acabou ficando bem pequenininha e o aporte também não é dos maiores, né? Então eu queria saber se vocês fizeram, né, nesses ensaios aí, né, e viram a possibilidade de descaracterizar a PPP no leilão, porque se você chegar a uma contraprestação negativa ou um aporte negativo, você teria que dar outorga. Então, né, no limite, a gente viu aqui na PPP da Tamoios, por exemplo, em São Paulo, que tinha aporte fixo e contraprestação. A contraprestação ficou em 1 centavo por ano, porque o pessoal ficou com receio de zerar, descaracterizar a PPP. Então, eu queria saber se vocês chegaram a avaliar isso e por que não fazer o bid, então, na tarifa, que é a maior, disparado, né, a tarifa regulada, né, disparado a maior fonte de receita do projeto, e evitar essa discussão, né, de ter uma PPP descaracterizada. Se você fixa a contraprestação e fixa o aporte, você não descaracteriza a PPP mesmo que haja um desconto significativo na tarifa. Essa é a pergunta. Esse realmente não foi um tema fácil, né? A gente tivemos muitas discussões com a nossa procuradoria em relação a esse aspecto. A solução que nós chegamos foi: não há possibilidade de você ter uma contraprestação ou um aporte negativo. Então, o limite é até chegar em 0, então você reduz toda a contraprestação até 0, depois todo o aporte até 0. E depois aí as regras de desempate ordinárias da 8666. Então, é esse o racional, porque o interesse do Estado era justamente ele se apropriar, né, dessa redução dos benefícios. Se você reduz na tarifa, ok, você confere isso ao usuário, mas o Estado acaba não se apropriando, né, dessa redução de forma direta. Na verdade, deixa de ser uma PPP, passa a ser uma concessão comum, né? Na verdade, é o seguinte, quando nós... Quer dizer, chances grandes eu não sei, desculpa, gente, porque eu também não sei o quanto que está apertado. Quando nós iniciamos o modelo, estudo da concessão, uma das primeiras coisas que você avalia no estudo é se esse projeto se suporta sozinho, sem nenhum tipo de subsídio do Estado. Não foi essa a conclusão que a gente chegou, que seria necessário algum tipo de subvenção. De fato, essa subvenção não é grande, porque o projeto ele já é muito próximo da viabilidade, por se tratar, né, de um empreendimento com... Enfim, já está numa região turística consolidada. Porto Seguro já foi o 4º maior aeroporto em tráfego, em volume de passageiros do Nordeste, hoje está em 5º e tem potencial para voltar a ser o 4º. Então, tudo isso foi colocado na balança, mas, de fato, os estudos não estavam apontando para uma concessão comum, né? E outra coisa, em sendo PPP, a gente não... colocar o bid na tarifa também tem uma desvantagem de você atrair
uma competição, às vezes, meio predatória. Isso já aconteceu no passado, em algumas concessões, onde alguns concorrentes meio aventureiros entraram mergulhando muito na tarifa e depois não tiveram condição de realizar os investimentos, enfim, de se capitalizar, de buscar recursos no mercado, etc. A gente enfrenta isso, inclusive, tem um exemplo gravíssimo lá na nossa região, que é a concessão da BR-116/324, né, a Via Bahia, que até hoje, depois de 15 anos, não sei, acho que tem quase 15 anos essa concessão, e ela não se viabiliza porque as regras previam exatamente isso, o bid na tarifa, e gerou uma série de distorções, né? Então, a gente prefere preservar essa receita tarifária e apostar também um pouco na nossa experiência em modelagem, enfim, na tarimba que os profissionais da casa também já têm em realizar a modelagem desse tipo. Maravilha. A gente só aproveitar uma outra questão que me chamou a atenção foi o tamanho da garantia, de ser só 3 contraprestações e garantir todo aquele universo de obrigações e principalmente o aporte. Então, num cenário que o aporte ele se mantenha, ou seja, 100 milhões, quer dizer, um número ainda relevante, que isso pode, né, baixar no bid, mas pode ser que não. Como é que vocês imaginam assim, o inadimplemento do aporte? Ele teve o inadimplemento do aporte ali no ano 5, isso vai sendo carregado com essas 3 contraprestações indefinidamente até se pagar os 100 milhões em 30 anos, ou não? Ou tem alguma outra solução? Quer dizer, porque para essa finalidade me parece que a garantia não vai surtir muito efeito, né? Essa é a única solução que foi estabelecida para esse contrato. Em alguns contratos nossos, isso varia um pouco, o volume de contraprestação, mas para esses contratos mais recentes, a gente tem estabelecido apenas um número de contraprestações que são retroalimentadas, e aí pode ter uma diferença no tempo, né, em que ele vai receber isso, embora também o contrato, né, estabeleça mecanismos de correção desse valor. Mas, eventualmente, sim, se o Estado não pagar, o único mecanismo que está hoje estabelecido são esses 3/12 de contraprestação anual. Maravilha, gente. Chegou a ter parecer da... Desculpa, uma curiosidade mesmo. Parecer da Procuradoria num cenário em que você resolva por sorteio? Porque, assim, diferente da Tamoios, se tiver apetite do mercado para baixar, o pessoal, como vai resolver no sorteio, vai querer baixar para 0. Ninguém vai querer dar 0,10, 1 milhão, 500 mil, porque vai ficar um risco muito grande da pessoa perder em centavos ali, ou perder em R$1.000, né? Então, a tendência vai ser a galera realmente afundar e zerar. E aí, nesse sorteio, você vai decidir o vencedor, mas você descaracterizou a PPP, passou a ser uma concessão. Quer dizer, mantém um contrato de PPP patrocinada mesmo com contraprestação e aporte 0, ou muda o modelo de contrato? Como é que vocês enxergam isso e se isso não expõe o projeto a riscos, né? A gente entende que esse risco, ele há, né, em tese, há a possibilidade dessa redução até zerar, e a gente ter que se confrontar com mecanismos de desempate, que são esses mecanismos legais. Mas a gente também entende que os nossos modelos, os modelos da Bahia, são sempre modelos muito enxutos, tá? Você vê que a nossa taxa interna de retorno é uma taxa interna de retorno muito justa, né? E nós não temos efetivamente esse histórico de redução, né? A gente costuma ali considerar as gorduras, né, e extraí-las durante a modelagem. Então, o que eu posso lhe dizer é que, historicamente, os nossos modelos são sempre muito enxutos, eles estão sempre ali sem considerar grandes margens de variação. Então, a gente aposta nisso, aposta que a gente foi atento a todas essas possibilidades, né, da modelagem econômico-financeira, de ter algum tipo de flexibilidade e variação, e que a gente ali ajustou bastante o preço, e que isso não tende a oscilar tanto assim, embora a gente saiba que há essa possibilidade.
A gente recebeu também algumas perguntas. A gente recebeu também algumas perguntas aqui remotas, e acho que até para poder dar uma equilibrada entre quem está participando remotamente e presencial, eu vou considerar aqui algumas perguntas. Camila, você também pode dar uma olhada aí. A primeira delas é a pergunta sobre a data prevista para a licitação. A gente estava prevendo originalmente em fevereiro, mas provavelmente por conveniência deve ser em março. A publicação do edital, ou a data do leilão? A abertura dos envelopes. Ah, sim. Existe também aqui uma pergunta sobre um pedido de confirmação quanto às tarifas de embarque do contrato. A gente não tem esse dado aqui, essa informação. Eu vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha aqui no canto, a gente busca esse dado, mas vai sair com esses tetos tarifários, essas receitas, o volume, né, que a gente está estabelecendo para essa tarifa nos nossos anexos, né? Essa informação ela vai estar lá detalhada, inclusive as formas de reajuste, como a gente já mencionou, o Matheus falou aqui de reajuste anual dessas tarifas. As tarifas, só se você quiser completar, elas foram meio que baseadas na última rodada da ANAC, mais ou menos próximas do aeroporto de Belém, né? Isso. A gente utilizou como benchmark para efeito de receita, mensuração do volume de receitas, o de Belém, já da 7ª rodada, né? Então, aquela tarifa que foi considerada ali para a ANAC, para o aeroporto de Belém, em função das características, né, semelhanças em relação ao novo complexo, não ao aeroporto atual, nós adotamos aqueles parâmetros como benchmark. E a gente recebeu também um pedido de esclarecimento relacionado, uma pergunta, se poderiam explicar o mecanismo de compartilhamento de ganhos. Baseado no, acho que é fator Q, né, dessa última também rodada da ANAC, e basicamente o que ele prevê é que a partir do momento que você tem um aumento de demandas, de demanda relativa ao que estava previsto, você vai ter uma diminuição do custo operacional por passageiro, e aí você compartilha uma parte desse ganho com o poder público. Tá? Isso é descrito no anexo, com, enfim, a fórmula exata e tal, mas basicamente o mecanismo constitui isso. E uma última pergunta, se o contrato ele poderia ser firmado com uma empresa ou um fundo ainda não estabelecido no Brasil? Sim. Desde que ele cumpra com os requisitos do edital, mas não é necessário que ele esteja estabelecido no Brasil. Já de um tempo, né, o Estado da Bahia vem admitindo a participação de empresa estrangeira nas nossas concessões, justamente para permitir uma maior abertura e competitividade dos nossos certames. Bom, acho que foram essas as perguntas recebidas. Alguma pergunta a mais aqui na... Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da modelagem de demanda. A gente viu aí pela apresentação que existe uma dependência muito forte aí das receitas aeroportuárias e, por consequência, da demanda de passageiros. E olhando assim bem brevemente, né, o slide que tem a evolução da demanda do 6º ao 33º ano, se as minhas contas estiverem certas aqui, dá quase um crescimento de 4% ao ano. O que justifica assim esse crescimento, né, tendo em vista aí algumas licitações recentes que
O governo federal também foi até mais cauteloso, né, com esses crescimentos, com essa questão da elasticidade e tudo mais. Queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. O primeiro reflexo na mudança, né, de paradigma, vamos dizer assim, da demanda, diz respeito à mudança, né, a completa mudança da característica da infraestrutura do novo complexo aeroportuário, que permite aviações maiores, né, voos internacionais vindo da Europa. Então, essa mudança de característica do aeroporto é que fundamenta, primeiramente, esse crescimento da demanda. Nós fizemos, ao longo desse processo, 2 revisões de demanda, especialmente por conta do Covid. Então, a gente começa ali, basicamente, com uma demanda que ela já está caracterizada, né? 2021, 2022, agora, finalizando o ano, já é uma demanda que a gente já consegue ali apropriar com mais acuidade, porque é um aeroporto que já funciona. E daí tem parâmetros macroeconômicos que definiram a evolução dessa demanda. Fizemos uma primeira revisão em 2020, né, dessa curva de demanda, justamente para tentar aí capturar as questões relativas ao crescimento e decorrentes do Covid. Fizemos uma segunda revisão agora, já em 2022, dessa demanda, novamente, já para tentar aproximar muito mais o modelo, né, do que a gente está projetando da realidade. E aí a gente entende, sim, que é possível aquele crescimento em função do amadurecimento do equipamento, das ampliações que nós estamos prevendo. Então, isso está fundamentado no nosso estudo. A gente sabe que previsões de demanda são sempre previsões de demanda, mas nós temos fundamentos técnicos para considerar aquela curva que nós projetamos. Tem mais uma última pergunta relacionada... Oi. A pergunta é: a infraestrutura de acesso ao aeroporto via Cabralha e Porto seria de quem a responsabilidade? Você quer falar? Não, fala você. O Estado vai executar a infraestrutura de acesso para o aeroporto novo. Da BR até o aeroporto. 3,5 km. Tá certo. No entanto, só um adendo, o contrato estabelece marcos para que o Estado faça isso, e caso o Estado não faça, né, não construa essa infraestrutura a tempo, a concessionária poderá fazê-lo, obviamente, sendo reequilibrada aí nas suas contraprestações, caso ela tenha que arcar com esse custo adicional. Então, é possível que a concessionária faça essa infraestrutura apenas no caso de inadimplemento por parte do Estado, tendo cronogramas bem específicos que ela pode acompanhar essa evolução e, assim, mitigar o risco, né, da infraestrutura de acesso não estar pronta quando o aeroporto estiver construído. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Marcos Cavalcante e equipe. Eu queria só completar o que a doutora falou a respeito da demanda, que o amigo aqui atrás disse que o crescimento de 4%. Nós hoje sabemos a distância de Porto Seguro, de Cabralha a Ilhéus, são 300 quilômetros. E de Ilhéus a Porto Seguro, a Salvador, ficaria mais distante. Então, esse aeroporto não vai ser só para a Costa do Descobrimento. Nós vamos abarcar também a Costa do Cacau, como também a Costa das Baleias, né? Porque se a pessoa sai do novo aeroporto, né, de Cabralha para a Europa ou para os Estados Unidos, ele não vai voar de Eunápolis a São Paulo, de Ilhéus a São Paulo, para fazer o outro segundo voo. Então, com certeza, a demanda vai ser muito grande e a expectativa, né, dessa quantidade de passageiros, eu acho que vai ser confirmada, né, em pouco tempo. Eu queria saber, Cavalcante, a respeito do trajeto, né? Você falou 3,5 km, que seria da BR-367 ao aeroporto, mas a gente tem outro acesso. Lá vem o prefeito pedindo obra. Seria outro acesso, né, dali da Vila Horaide, que é o povoado onde vai ficar o novo aeroporto,
até a BA 685, que, se não me engano, são 12 quilômetros, 17, que também, né, o Estado vai ter que fazer, né? Agradecendo aqui a participação do prefeito e dizer que, dentro do empreendimento, a obrigação dos 3,5 km é uma obrigação do Estado, que, como Camila, da Bahia Invest, falou, se o Estado não fizer, o concessionário pode fazer e ter direito ao reequilíbrio. O 17 quilômetros está dentro do planejamento de obras do governo na região, que é a gente fazer essa ligação desta BR, onde o aeroporto vai estar 3,5 km, praticamente colado, até a região de Santa Cruz de Cabralha e acesso lá às praias de Santo André. Já que estamos em Copa do Mundo, quem não se recorda de um momento ruim do futebol brasileiro foi na terra do prefeito, onde a seleção da Alemanha ficou hospedada lá num belíssimo resort que ainda existe, e eliminou o Brasil aqui na Copa do Mundo aqui com aquele 7-1 em Minas Gerais. Pelo menos os alemães têm curiosidade de conhecer a região. Nós nem tanto. Obrigada. Bom, são essas as perguntas. Então, acho que eu devolvo a palavra ao secretário Marcos para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer, e nós tivemos algumas perguntas interessantes, bem interessantes ali todas, e salientar um pouco o que Camila falou quando eu estava de costas, não vi, alguém perguntou da área jurídica. Nós estressamos muito esse modelo entre PPP e concessão. E ela sempre achando no limite. Mas, como Camila disse, todos os nossos dados indicam que nós trabalhamos com as contas justas, que nós não vamos ter essa situação teórica de zerar as duas, tanto o aporte como a prestação. Outra, uma questão que discute, que vocês têm que observar. A lei de PPP ela é muito mais segura para quem está propondo, vamos assim, dos riscos, já que você tem a previsão dos reequilíbrios aqui ordinários, onde você pode trabalhar nesse sentido dos riscos. A demanda, você vê que a nossa dúvida lá, que perguntou demanda, lá no final nós colocamos um gatilho, nós não colocamos como obrigação aquele último investimento, porque se tiver algum problema, já lá no final da demanda, porque aquela história, em 30 anos, a gente não sabe como as coisas vão evoluir. E o mercado também agora, em função da crise que tivemos da Covid e do aumento de insumos, também está se recusando a comprar muito risco de CAPEX. Nós já vimos algum caso de concessão que a habidada foi por um preço baixo, por uma tarifa baixa, ou por uma contraprestação baixa, e agora tem um risco construtivo, que é uma discussão que está no Brasil, além de outro, a NTT está abrindo consulta pública, inclusive, para calcular possível reequilíbrios de WOC, e já fez a TESP aqui de São Paulo já fez alguns movimentos em nova licitação, e o próprio governo federal, para compartilhar os riscos do CAPEX. Então, a gente acha que esse modelo está justo, e a gente, como diz na Bahia, o governador Rui Costa diz ao longo desses últimos anos, a gente conversa muito com o mercado. A gente conversa com operador de companhia aérea, conversa com operador de turismo, a gente conversa com quem vai fazer investimento na construção, com operador aeroportuário, e tanto do Brasil como do exterior, e a gente vê um processo aí que já era para ter lançado esse edital no período da Covid, mas veio a Covid e nós partimos para fazer todos os estudos novamente, e não tenho dúvida que a gente vai ter mais um belíssimo empreendimento, como aquela região merece. E em março, espero estar aqui, o governo da Bahia está aqui, o governador Jerônimo, que é o governador eleito, para bater o martelo aqui na B3. Isso aí. Muito obrigada, secretário, diretora Camila, superintendente Matheus e diretor Denison. Muito obrigada a todos os presentes que nos assistem pela TV B3. Tenham todos uma boa tarde. Fica encerrado aqui o Roadshow.